Olá, estamos começando a melhor aula do MTech, a aula de artes. Comigo a professora Cláudia Cedrais e a assistência da professora Elci Paim. Isso aí, agora vamos para o nosso momento de exposição dos conteúdos. Estamos começando mais uma aula de artes e a gente começa sempre apresentando a equipe pedagógica de arte no MTech, formada na coordenação pedagógica pela professora Cláudia Pessoa. Olha aí no slide. Os professores Cláudia Cedrais, Elci Paim, Jussi Lobo, Paula Brito e Estael Machado. Primeira série matutino, nós temos no vídeo euzinha aqui, ó, Cláudia Cedrais, e nossa professora assistente, professora Elci Paim. Tema da aula de hoje, os signos da arte, aula número 4. E bora conversar sobre essa história aí de signo. O que é essa história de signo? Bota aqui na minha imagem pra gente conversar um pouquinho. Que história é essa de signo? O que é signo? Alguém aí sabe me dizer o que é signo? Leitura de imagens. Alguém já leu imagem? Alguém sabe? É possível ler imagem? Como é que funciona isso? Me digam aí, é possível ler imagem? Dá para ler imagem? Como é que a gente lê uma imagem? A gente lê o que na imagem? Será que todo mundo consegue fazer a mesma leitura da imagem? Será que eu vou ler uma imagem igual a professora Elci? Igual a vocês? É possível ler imagens? Como é que eu faço essa leitura da imagem? A imagem que eu leio, a leitura que eu faço de uma imagem é a mesma que outra pessoa faz? Todo mundo lê a mesma coisa nas imagens? Nós somos leitores super competentes de imagens. Nós nascemos leitores muito competentes de imagens, certo? Como é isso, professora? Você conhece algum bebê que não fica quietinho quando a mãe está com a cara zangada? Ou algum bebê que quando vê que você não vai fazer aquilo, ele vai lá e começa a chorar? As crianças que não são alfabetizadas andam na rua, elas não conseguem identificar os lugares sem saber ler, sem ler as placas. Isso é competência na leitura de imagens. Então a gente nasce super competente na leitura de imagens. A gente consegue perceber quando a mãe está zangada, quando ela está feliz, quando ela está triste, por que ela está zangada. A gente consegue andar pelos lugares, se localizar sem saber ler, né? Só que acontece uma coisa, que é a mesma coisa que acontece com o desenho, né? A gente nasce também desenhando, a gente nasce se expressando através de linhas, de cores, de formas. Mas aí acontece uma coisa interessante na nossa cultura. Quando a gente entra na escola e a gente começa a ser alfabetizado, começa a conhecer as palavras, né? Começa a formar as frases, começa a conhecer o código verbal, o verbo, a gente vai perdendo essa capacidade de ler competentemente imagens e ler também e desenhar também, certo? Então a gente precisa ter em mente que todo mundo nasce já lendo imagens. Mas com o tempo a gente vai perdendo essa habilidade, a gente vai deixando de fazer. E aí a gente precisa retomar isso. A gente precisa reaprender a ler as imagens. Entender quais são os códigos utilizados, que a gente tem vários códigos para a gente utilizar na leitura das imagens, certo? E lembrar também que uma imagem é polissêmica, ou seja, ela tem vários sentidos, vários significados. Uma imagem ela não tem um significado único. Ela é um signo que tem vários significados, polissemia, certo? E o que acontece? Diferente da palavra, a palavra tem um significado só. Tanto a imagem quanto a palavra, eles são signos, certo? Que a gente vai ver daqui a pouco. Então, bora ver aqui os slides. A gente pode sim fazer a leitura de imagens, mas para fazer essa leitura de imagens, a gente precisa ser leitor de imagem, porque cada pessoa vai ler a imagem de uma forma diferente, certo? E aí, na verdade, ler uma imagem seria então compreendê-la, interpretá-la,
descrevê-la, decompô-la e recompô-la para aprendê-la como objeto de conhecer. Aí o Alexandre está dizendo assim, cada um tem sua maneira de expressar o que vê na imagem. Perfeito! Na verdade, Alexandre, não cada um tem uma maneira de ver a imagem, certo? A leitura de imagem é feita de forma individual, vendo seus pontos de vista. Aí a gente vai ver que existem diversas formas da gente ler a imagem. Uma maneira que é individual e outras maneiras que todo mundo vai ter que ler a mesma coisa, certo? Cada um tem sua forma de ler a imagem, a Andressa falou. A Kailane não dá para ler a frase toda. Você pode pedir a Elci para copiar de novo aqui para mim. Então, vou repetir aqui, ó. Ler uma imagem seria, então, compreender essa imagem, interpretar essa imagem, descrevê-la, decompor ela, recompô-la, para aprendê-la como objeto de conhecer. Então, vejam que não é um trabalho simples, certo? A Kailane disse o seguinte, sim, se vê um desenho, dá para entender o significado. Aí, Kailane, depende, certo? Depende de várias coisas e a gente vai ver por que depende dessas várias coisas. O que é que acontece? A imagem é um signo, assim como a palavra. E o que é um signo? O signo é algo que é usado, referido e tomado no lugar de outra coisa. Ou seja, é uma construção humana para representar uma outra coisa. O signo não é o objeto. A gente tem o objeto, a gente tem o ser humano e a gente tem o signo, certo? O signo é um sistema que o ser humano criou para poder se comunicar com as pessoas, para poder transmitir alguma ideia, para poder representar algo, ou para poder nomear um objeto, nomear as coisas do mundo. Então, ele utilizou signos. Professora, que negócio complicado. Não é complicado, é super simples. É só a gente pensar o seguinte. A gente tem um alfabeto aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, o alfabeto é o mesmo, não é isso? As letras são as mesmas. Mas a combinação das letras é diferente. Tanto aqui, aqui a gente organiza as letras de uma forma e a gente nomeia os objetos de uma forma. Lá nos Estados Unidos, eles organizaram as letras e formam palavras para nomear o mesmo objeto que a gente de forma diferente. Então, a gente diz que a palavra é um signo. Por quê? Porque eu preciso saber o que é que ela significa. Ela é uma coisa, ela é uma construção que foi feita para representar um objeto, para representar uma situação, para representar uma emoção, para representar um sentimento, né? A palavra, ela não é o objeto. A palavra é a representação. A imagem também. O homem constrói imagens para representar as coisas do mundo. E essas imagens, tanto as imagens quanto as palavras, são signos, porque não são um objeto em si, são signos. Mas existem vários tipos de signo. Existe aquele signo, me bota aqui grande, para me virar um signo para vocês. Eu sou o signo da aula de artes. Quando vocês me veem, vocês lembram de quê? Da aula de artes. O signo é isso. É alguma coisa, algum elemento, que pode ser uma palavra, pode ser uma imagem, pode ser um som, que representa outra coisa. Agora, existem aqueles signos que são naturais, né? Então, você ouve o canto do passarinho, você já sabe que tem um passarinho ali perto. Ou então, que amanheceu, né? Diga aí, professora Elci. Ou que amanheceu, né? O dia está amanhecendo e os pássaros geralmente cantam no amanhecer, né? Exatamente. É algo que minha vizinha, ela cria passarinhos, aí passarinho canta, olha, já está na hora de levantar. Pois é, então, o canto do pássaro, aí a gente já entra em outra questão. O canto do pássaro, para qualquer pessoa que ouvir o canto do pássaro, vai significar que tem um passarinho ali perto. Para a professora Elci, além de significar que tem um passarinho perto, significa que é hora dela acordar. Então, a gente veja o que é o signo. É um elemento que a gente utiliza para representar outra coisa. Para a professora Elci, o canto do passarinho significa, além do passarinho estar perto,
ter que acordar cedo. Ela deu um novo significado para o canto do passarinho, que só ela vai entender. E as pessoas que ela contar esse significado. Então, a partir de agora, que eu sei o significado do canto do passarinho para a professora Elci, eu também posso pensar, quando eu ouvir um canto de passarinho, eu posso dizer, olha, está na hora de acordar, o dia está amanhecendo, ou não. O pessoal de Vanderlei disse, o galo quando canta, o dia amanheceu. Só que aqui na cidade é difícil a gente encontrar galo. Aqui a gente não tem galo. Tem galo, não. Aliás, outro dia eu estava vendo a reportagem, a mulher reclamando porque o vizinho criava galos e galinhas e ela reclamando que o galo estava cantando cedo demais e estava atrapalhando o sono dela. Então, veja, o galo canta, o dia amanhece. Isso é um signo, o canto do galo se transforma em um signo para aquelas pessoas que associam ao amanhecer. Estão entendendo como é que funciona? A palavra é um signo. A palavra é um signo e é um signo que eu preciso aprender esse signo para poder utilizar. Por isso que a gente vai na escola. Por isso que cada povo constrói a palavra de uma maneira diferente. Fala de uma maneira diferente. Porque um signo representa o que aquele grupo de pessoas definiu como representação. Certo? Aqui tem muito, né? Que bom. Eu gosto de galo cantando. Aqui na casa de minha mãe, no final da tarde a gente consegui ouvir, não sei se agora está ouvindo mais não, o sino de algumas igrejas. Uma igreja que tinha perto, aí a gente conseguiu ouvir 6 horas da tarde, a gente ouvia o sino da igreja e a gente dizia, olha, 6 horas da tarde. Então, veja, a palavra é um signo. Porque se eu não sou alfabetizado, eu não vou entender o que aquelas letras, aquele monte de risco está me dizendo. Eu preciso conhecer, né? Alguém precisa me dizer, olha, se juntar B com O e L com A, significa bola, que é aquele objeto redondo que a gente usa para jogar futebol. Se ninguém me disser isso, eu vou olhar para aquele monte de risco e ele vai ser um monte de risco, um monte de linha. Se ninguém me disser nem que são palavras, eu nem vou saber que são palavras. As imagens, a mesma coisa. Só que as imagens dão um plus, porque quando você é alfabetizado com a letra, você é alfabetizado, ó, bola é aquele objeto redondo. Não tem outra coisa. O nome daquilo é bola e esse nome bola significa aquele objeto redondo. Mas na imagem é um pouquinho mais complicado, porque acontece o que acontece com os passarinhos da professora Elci. Na imagem eu posso representar uma bola, desenhar uma bola, e para mim representa futebol. Para alguém aí, em alguma sala, pode representar aquele dia que a bola caiu no quintal do vizinho e o cachorro do vizinho mordeu a bola e pronto, fiquei sem jogar bola. Então a imagem, ela tem o significado, que é um significado, ela vai ter vários significados, né? Várias possibilidades de leitura. Bora ver aqui no slide. Quais são os tipos de leitura que a gente pode fazer com a imagem? Eu posso ler, tem uma leitura interpretativa, que eu vou olhar a imagem e vou lembrar de tudo que eu vivi, de tudo que eu passei, de tudo que eu sei, e vou falar dessa imagem. Essa imagem vai conversar comigo particularmente. E o que eu ver, o que eu ouvi, o que eu sei, que eu estou vendo naquela imagem, vai ser uma leitura só minha. Ninguém vai ler igual a mim, porque ninguém viveu minha vida. Então, tem a leitura interpretativa na imagem. E nessa leitura interpretativa não existe certo nem errado, porque eu estou interpretando a partir de onde eu estou, do que eu vivi, do que eu sei, do que eu conheço. Se eu conheço mais de artes, eu vou ler de uma outra forma aquela imagem. Se eu não conheço nada de artes, eu vou ler de outra forma. Se eu já passei por aquela situação, eu vou ler aquela imagem, vou me emocionar mais. Se eu não passei por aquela situação, não me diz respeito. Se eu gosto de floresta e vejo uma floresta, eu vou ficar encantada. Se eu não gosto de floresta,
aquela imagem não vai me dizer nada, eu vou passar por ela, ela não vai ser significativa, ela não vai ser importante para mim, certo? Tem outro, mas a imagem a gente não lê só de uma forma, a gente tem outras possibilidades de ler uma imagem. A gente tem a leitura formal, que é a leitura das formas que constroem a imagem. Então a gente vai ler as linhas que estão formando a imagem, que tipo de linha o artista usou, por que ele usou aquela linha, quais são as cores que ele utilizou, por que ele utilizou aquelas cores, como ele organizou as coisas naquele espaço que ele tinha. Então essa é uma leitura formal. A leitura formal, todo mundo tem que ler a mesma coisa. É que nem o alfabeto. A leitura formal, a gente tem um alfabeto também, a gente tem os elementos que formam aquela imagem, que são iguais em qualquer canto que você vá, em qualquer lugar do mundo. Aí a gente pode dizer que os elementos formais funcionam da mesma forma, porque foram estudados e percebeu que as pessoas tinham as mesmas reações em relação àqueles elementos. Então, qual é a ideia dos elementos formais? As linhas horizontais, elas sempre vão passar a sensação de tranquilidade, não importa. As cores quentes vão deixar a gente muito mais aceso, muito mais alegre, não importa em que lugar do mundo você esteja. E esse tipo de leitura a gente pode aprender. Como a gente aprende as letras e forma as palavras, a gente pode aprender esses elementos formais e aprender a construir imagens. Então esse é um tipo de leitura que a gente pode fazer com a imagem. É a leitura da forma, dos elementos que compõem a imagem, que é outro tipo de leitura. Nesse tipo de leitura, na leitura formal, existe certo e existe errado. Eu não posso pegar uma imagem que tem várias linhas horizontais e dizer que é uma imagem que passa a sensação de vibração, de agitação. Porque não é, porque a linha horizontal não funciona assim. Ela não passa esse código, ela não passa essa mensagem. O signo que ela representa não é esse. O signo que ela representa é um símbolo de tranquilidade, de calma. Então, eu estudo esses símbolos, esses signos, estudo esses elementos formais, e aí eu posso fazer outro tipo de leitura da minha imagem, da imagem que eu estou lendo, e eu posso construir uma imagem para passar um significado específico. Estão entendendo como é que funciona? Então eu tenho a leitura interpretativa, que eu não preciso saber nada, eu só preciso vivenciar, olhar a imagem e aprender a imagem e ver o que é que tem ali naquela imagem, a partir do que eu vivi, a partir do que eu sei. Eu tenho uma leitura formal, que são os elementos que os artistas, que as pessoas utilizam para construir as imagens. Eu falo artista, mas publicitário usa muito esses elementos formais para convencer a gente a comprar as coisas, convencer a gente de que aquela notícia é verdadeira. Então a gente precisa aprender esse alfabeto visual e aprender a utilizar esse alfabeto visual para a gente não cair nessas armadilhas que o pessoal da publicidade, da propaganda, da política utilizam para convencer a gente de certas verdades que não são verdades. Certo? Então esse é um alfabeto que a gente pode aprender, que a gente tem que aprender inclusive, que a gente vai passar aqui 3 anos tentando aprender ele. E não só aprender para ler as imagens, aprender para construir também nossas imagens. Para na hora que a gente for construir nossas imagens, a gente usar com intenção aqueles elementos. Eu quero fazer uma imagem que passa uma sensação de tranquilidade, então eu vou usar mais linhas horizontais, eu vou usar cores mais frias, eu vou fazer uma composição equilibrada, simétrica. Não, eu quero passar uma sensação de bagunça, de desordem, de conflito. Vou usar cores quentes, vou usar curvas. Eu vou usar uma composição assimétrica. Então, isso a gente aprende. E isso é um outro tipo de leitura que a gente pode fazer da imagem. E existe a terceira maneira, que eu vou trazer hoje para vocês, que é a leitura histórica ou contextualizada, que é aquela leitura que a gente faz, que a gente vai procurar saber quem foi o artista que fez, em que época ele fez, por que ele pintou daquele jeito, por que ele escolheu aquelas cores, por que ele organizou daquela forma a imagem.
Então, essa é a pintura histórica ou contextualizada. É um outro tipo de leitura. Para esse tipo de leitura, eu preciso saber a história da arte. Eu preciso estudar a arte. Porque senão eu não vou saber fazer esse tipo de leitura contextualizada ou histórica. Eu preciso pesquisar sobre a imagem. Eu preciso ver várias imagens. Eu preciso ir buscar informações sobre a imagem para fazer esse tipo de leitura, que é a leitura contextualizada ou histórica. Certo? Professor, existem outros tipos de leitura? Existem outras possibilidades de ler uma imagem, mas hoje a gente só vai focar nesses 3 tipos de linguagem, de leitura. Aliás, no curso todo da gente, no primeiro, segundo, terceiro ano, a gente trabalha com esses 3 tipos de leitura. A leitura interpretativa, a leitura formal e a leitura contextualizada ou histórica. A gente vai trabalhar esse tipo de leitura no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Todas as professoras de arte da MTEC trabalham essas 3 formas de leitura em momentos diferentes, em situações diferentes, mas a gente trabalha sempre com esses 3 tipos de leitura. Certo? Pronto, voltou aí para o print de vocês. Então, existem outras formas de leitura? Existem. Mas a gente vai trabalhar só com esses 3 tipos de leitura, que já é muita coisa. Se chegarem no final do terceiro ano sabendo esses 3 tipos de leitura, praticando esses 3 tipos de leitura, eu já estou felicíssima. Aliás, a equipe toda de arte vai estar feliz da vida, né, professora Assi? Com certeza. Pois é. Então, bora lá praticar. E agora é aquele momento, ó. Bota aí na minha imagem, aquele momento que é o momento de vocês. Eu já expliquei o que é uma leitura interpretativa, o que é uma leitura formal, o que é uma leitura contextualizada. Agora vocês vão colocar na prática. E aí é o momento de vocês perceberem o quanto de conhecimento vocês sabem, certo? Tá bom? Então, bora lá. Leitura interpretativa. Cada espectador vai colocar o que pensa sobre a obra que está vendo. E eu trouxe essa imagem, essa obra que eu acho belíssima. Aí nem vou dizer de quem é, porque na leitura interpretativa não importa saber quem fez, como fez, nem por que fez. A gente só vai olhar para a imagem. Eu quero que vocês parem um minutinho, olhem a imagem com calma, olhem todos os detalhes da imagem e me digam qual a sensação, qual a emoção, qual é o sentimento que vem à tona quando vocês olham essa imagem. A leitura interpretativa é isso. Você não precisa saber quem fez, quando fez, por que fez, que cor usou, nada disso. É só olhar a imagem e dizer qual é a sensação, qual é o sentimento, o que é que ela está conversando com você. O que é que a imagem está falando com você. E aí eu estou esperando as respostas. Vingança, espanto, é uma imagem forte. A imagem representa um ato de violência, dor, sofrimento, vingança, dor, morte. É isso aí, tortura. Perfeito. É esse tipo de leitura que todo mundo é capaz de fazer da imagem. É a leitura interpretativa. Todo mundo está certo, está todo mundo certo. Tem alguém errado? Não, porque você está interpretando a partir das suas vivências, da sua experiência, ok? É legal, não é isso? O Wendel disse que é legal. Pânico, Joaquim remeteu a pânico, dor, sentimento de dor, a Graça falou. Aí, 2 mulheres cometendo crime contra um homem, coitadinho dele. A gente deixa eu ficar quieta que eu não posso dar opinião, tá bom? Agora não é o momento da opinião, porque é interpretativa, cada um vai estar vendo uma coisa, né? Uma mulher estrangulando um homem, raiva, sofrimento, dor, vingança, raiva, desprezo, desespero, agonia, dor. Perfeito! Tiraram 10 na leitura interpretativa, certo? Agora a gente vai para a leitura formal. Eu quero que vocês observem os elementos que compõem, como a linha, a cor, o volume, a perspectiva, a composição. Então agora eu quero que vocês me digam o que é que vocês estão vendo na imagem. Eu não quero sentimento, eu não quero a emoção. Eu quero o que vocês estão vendo. Olhem com atenção a imagem e me digam. O
trabalho está todo iluminado, a luz está iluminando todo o trabalho. Quais são as cores que o artista mais utilizou? Como foi que ele organizou as pessoas nesse espaço retangular? Cores sombrias, escuras. E a qualidade dessas cores? Ele utilizou mais cores quentes ou mais cores frias? Tons claros. Tem tons claros. E esses tons claros estão no quadro todo, na imagem toda? A espada e o rapaz deitado na cama, cor amarela. E será que a gente consegue ver uma sequência de cores? Será que o olho da gente faz um caminho e repete esse caminho o tempo todo? Ou o olho fica fixo em um detalhe do quadro e não olha o resto? Será que o olho da gente faz um passeio pela imagem? Que passeio é esse? Que caminho é que o olho faz? Cores quentes. Também acho que ele usa cores quentes. Eu acho não, eu tenho certeza. Então a gente tem aqui ó, os amarelos, os vermelhos. E tem o tom da pele puxada para os vermelhos e amarelos também. Então é uma composição utilizando cores quentes. Certo? Isso ninguém pode dizer que tem cor fria aí não. Certo? Foi utilizado cores quentes. O quadro não está todo iluminado. A gente tem uma área aqui que o artista deixou mais escura, que a gente não consegue ver aonde elas estão, o que é que tem atrás delas. Isso dá dramaticidade à cena. O artista fez isso de propósito. Ele queria passar a sensação, a emoção do ato que estava acontecendo ali. E para isso, para emocionar você, para deixar você nesse suspense, ele colocou essa área escura, é uma técnica que ele utiliza, então você fica naquela insegurança de não saber o que é que tem ali atrás. Ele utilizou cores quentes para deixar você agitado, mais nervoso. Ele trabalha com linhas diagonais, ó, o braço dela a gente pode pensar numa linha diagonal. A gente tem o braço dele também diagonal, a perna dele puxa outra diagonal. Olha aqui, a diagonal que foi construída no quadro. Isso tudo é leitura formal. Isso tudo a gente aprende a ler. Isso tudo é o alfabeto da imagem. É isso que a gente vai aprender durante o ano nas aulas de arte também. Certo? As vestes não são modernas. Olha essa manga bufante. Quem hoje em dia usa uma roupa com essa manga bufante? Hein? Ó o sangue espirrando aqui, ó. A força que ela... A expressão dela. Ele lutando e ela com a espada, ó, cortando a cabeça dele. A expressão de agonia no rosto dele. O sangue espirrando aqui da espada. Não, ela não quer que você fique calmo olhando essa imagem, não. Ela quer que você se emocione, que você fique tenso, que você fique nervoso. Certo? Não são mulheres do século XXI, não é uma cena que aconteceu no século XXI, exatamente, certo? Olha ele lutando aqui, tentando segurar essa outra mulher, ela segurando ele, segurando os braços dele, a outra vindo com a faca. Então, tem toda uma construção feita propositalmente. Bota aí na minha imagem. Foi toda uma imagem construída, me bota aqui, construída para emocionar a gente. Não é uma imagem que você olha e fica tranquilo, que você vai pendurar na parede de sua casa, do seu quarto para relaxar de noite. Não é isso. É uma cena tensa, nervosa. E o artista utilizou os elementos para construir isso. Ele usa muitas linhas diagonais. Ah, professora, eu não vi nenhuma linha diagonal. Ele não precisa desenhar uma linha diagonal. Ele pode utilizar alguns elementos, por exemplo, os braços das mulheres estão na diagonal. Ele não colocou os braços na horizontal nem na vertical, ele colocou os braços em diagonal. Se a gente também perceber, tem linhas paralelas, né? As diagonais, se você vê o braço, bota a imagem ali pra gente ver. Põe a imagem. Olha aí.
Aí tem essa diagonal que vocês viram aí a linha. E se você subir essa diagonal paralelamente, você vai ver que vai dar na cabeça das outras duas personagens. Exatamente. Tem outra diagonal aqui, ó. Isso. O braço também dela, das duas mulheres, são paralelos. Aí a gente consegue ver essa questão São outras diagonais Exato. construídas para gerar tensão, certo? Isso não foi feito por acaso. Tudo isso, o artista, o publicitário, o político, todo mundo que utiliza imagem, quando ele constrói, fotógrafo, quando ele constrói a imagem, ele sabe de todos esses elementos. Bota aí, na minha imagem. Ele sabe de todos os elementos e ele utiliza todos os elementos para lhe convencer da ideia que ele quer passar. Não pensem que a gente faz imagem sem pensar nisso. Mas profissional que trabalha com imagem, ele conhece todos esses elementos e ele sabe todos os efeitos que esses elementos vão causar em vocês. Tudo isso é minuciosamente pensado e planejado. É o interessante que esses recursos estão sendo usados também, não só por profissionais que vendem imagem, né? Mas os maquiadores se utilizam disso assim fantasticamente, né? Uma boa maquiagem muda completamente. O que é que ele vai utilizar? A imagem vai utilizar esses recursos formais, né? A linha que ele vai traçar, o blush, o tipo de batom. Então, ele utiliza desses recursos para poder... Não é algo que é tão longe da nossa realidade, que só artistas, né, que trabalham com tinta, que vai utilizar esses recursos, não. Não, a pessoa que faz maquiagem profissional, teatro, televisão, novela, utiliza as cores, estuda as cores, para passar aquela sensação de que aquele personagem é mais bonzinho, de que aquele personagem é mais revoltado. As roupas, tudo isso é pensado e planejado para lhe convencer das coisas. Nada é aleatório. As pessoas que trabalham com imagem, e a gente está falando aqui de uma imagem fixa, mas a televisão, como a professora Elci falou, é imagem também. Os programas de televisão, o cinema, as novelas são imagens em movimento. E os profissionais que trabalham lá pensam em tudo isso. O diretor da novela, na hora que ele enquadra os personagens de frente, ele quer lhe passar uma mensagem. Quando ele bota a câmera focalizando o pessoal de cima, é outra mensagem. Tudo isso não é aleatório. Tudo isso é estudado. Ele estudou. Tudo isso a gente pode estudar e saber quais são os efeitos que a gente vai causar utilizando esses recursos, essas técnicas, esses elementos visuais. Certo? E a gente vai para o terceiro tipo de leitura, que é a leitura contextualizada ou histórica, né? Que aí a gente vai procurar saber, né? Quem foi que fez esse trabalho? Olha aí. A gente vai localizar, a gente vai entender quando essa obra foi feita, quem fez essa obra, por que fez essa obra. Então a gente vai localizar a obra no tempo histórico e no espaço. E aí, para ajudar vocês, né? Porque teoricamente, a gente deveria ir buscar essas informações, né? Saber quem é o artista que fez, o tamanho da obra, a técnica utilizada. Eu trouxe essas informações aqui para vocês, que é o seguinte. O nome desse trabalho se chama Judite, da Capitã Holofernes, certo? É uma passagem bíblica. A autora é Artemisia Gentileschi, que é aquela pintora barroca que eu falei para vocês, que foi a primeira mulher a entrar numa academia de arte, lá no período barroco, né, renascentista. Essa obra foi feita em 1614, 1620, século XVII. Século XVII? É. Eu sempre me atrapalho com esse negócio de século. E olha o tempo que ela durou. 6 anos para fazer um trabalho. Fazer essa pintura. Técnica, óleo sobre tela. Certo? É a pintura a óleo sobre tela. Dimensão desse quadro, ele tem 1,25 m por 1,58 m. Nem é tão grande assim, mas ela levou 6 anos construindo esse trabalho. E aí, eu vou contar para vocês um pouco da história da Artemisia e aí vocês vão entender um pouco a dramaticidade desse quadro. A Artemisia, ela nasceu, o pai dela era pintor, bota aqui na minha imagem pra gente conversar. O pai dela era pintor, ela era a mais velha de uma série de irmãos e ela foi a que começou a se interessar por pintura, ajudar o pai na pintura e começou a pintar muito bem. Só que ela tinha um estilo diferente do pai.
que foi que aconteceu? O pai arranjou uma pessoa para dar aulas para ela e essa pessoa violentou ela com 16 anos de idade. Naquela época, o que foi que aconteceu? Ela manteve o relacionamento porque, parece história, coisa de gente velha, né? Ela continuou com essa pessoa, cedendo, né, a essa pessoa, porque ele prometeu que ia casar com ela. Só que o pai dela descobriu que ele não ia casar com ela, processou ele. Ele foi condenado a 1 ano de pena por ter violentado ela. E ela teve que passar por tortura para poder as pessoas terem certeza de que ela estava dizendo a verdade. Quer dizer, ela passou por uma série de constrangimentos, superou, casou logo em seguida com outra pessoa e se transformou em uma grande pintura. Mas o interessante na obra da Artemisia é que ela sempre retrata as mulheres de uma maneira muito forte. E esse Judite, decapitando Holofernes, ela traz todo esse trauma do estupro dela e ela construiu esse trabalho representando ela como Judite. Ela é um autorretrato dela, a Judite, e o Holofernes foi o cara que violentou ela. Então ela trouxe para o trabalho a vontade que ela tinha, né? O que ela queria fazer com o rapaz e não conseguiu, não podia fazer. Aí ela transformou toda essa raiva, toda essa revolta, todo esse drama que ela viveu nessa obra que a gente analisou aqui. Então vejam que a contextualização, a leitura contextualizada histórica, a gente precisa ir atrás das informações. A gente precisa saber de arte para poder localizar a obra no tempo e no espaço. Com um pouquinho de experiência a gente consegue ver uma obra, já identificar o autor. Isso aqui é Picasso, isso aqui é Monet, isso aqui é Da Vinci, isso aqui é Rafael. Mas isso precisa de muitos anos de estudo para a gente chegar nesse nível. A gente precisa só aprender que a gente pode ir lá no Google, né, e pesquisar mais sobre a obra. E aí a gente vai fazer essa leitura contextualizada ou leitura histórica. Tá bom? Bora lá! Essa obra está no Museu Nacional de Capodimonte, em Nápoles. Quem tiver a oportunidade de ir em Nápoles, vai lá no Museu Nacional ver ela de perto. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre leitura de imagens, símbolos e signos nas obras de arte, vai lá pesquisar nessas referências. E aí eu trouxe uma imagem para a gente fazer essa leitura. Enquanto vocês vão me dizendo aí algumas coisinhas sobre essa imagem, façam primeiro a leitura interpretativa, depois eu quero a leitura formal e depois eu trago a leitura histórica contextualizada. Ícone, para um minutinho, tá? Para me organizar as informações na cabeça e explicar o que são os ícones. Os signos icônicos. O icônico, ele tem referência com imagem representada. Certo? Então, por exemplo, a imagem de Nossa Senhora é um signo icônico. Deixa eu ver outro ícone. O ícone, ele sempre traz semelhança com o que ele está representando, certo? Olha aí. O nome dessa imagem. Pronto. Professora, e não veio icônico não, viu? Não. Ai, professora, você tá aqui me salvando, porque eu também me atrapalho com essa história de signo, porque a gente tem um simbólico, que a palavra é simbólica, a imagem pode ser simbólica também, que é quando você pega uma coisa e simboliza outra coisa. Por exemplo, a pomba, que simboliza a paz, não tem nada a ver, né? Pomba com paz. A gente que constrói esse símbolo, certo? A gente tem o indicial, o signo índice, que é, por exemplo, aquelas marcas do carro na estrada. A gente sabe que aconteceu algum acidente ali. As nuvens escuras no céu, a gente sabe que vai chover. Então, são signos indiciais. E a gente tem os icônicos, que são as imagens que têm referência com o que está sendo representado, certo? Então, minha fotografia é um ícone,
É um signo icônico, porque me representa, sou eu. Então, o ícone, o signo icônico é aquele signo que tem referência com o objeto que ele está representando. Ninguém precisa me dizer, todo mundo que pegar minha fotografia vai saber que ela é meu signo, que a fotografia me representa, certo? Ninguém precisa, eu não preciso explicar isso para ninguém, certo? Por exemplo, o símbolozinho do Instagram, que é aquela máquina Polaroid, é um ícone, porque tem referência com a máquina, né? Todo mundo que conhece a máquina sabe que ali é a representação da máquina. Diferente, por exemplo, do signo, deixa eu ver de quê. Diga aí, alguém que não é. Me tira aí da... Aí, deixa eu passar aqui rapidinho, depois a gente volta a essa imagem. O ícone tem isso, né? Você tem a representação direta com o que está sendo representado. 2 segundos. 2 segundos, então vamos lá. Rapidinho, a aula de hoje foi maravilhosa, falando sobre os signos na arte, que é aquelas imagens que representam algo. E falamos da leitura, que é a leitura interpretativa, a leitura contextualizada e a leitura formal, que vai se utilizar dos elementos que compõem a imagem. Exatamente, esses elementos que compõem a imagem, a gente faz essas leituras e que os publicitários geralmente utilizam-se bastante desses elementos para poder conquistar, seduzir através da imagem. Então, a aula foi isso aí. Não se preocupem, que a gente vai passar o ano inteiro falando dessas leituras de imagem. Beijo grande e até semana que vem.